Olá a todos, como vão? Tudo bem? Então vamos para mais uma aula de inglês comigo e hoje eu vou falar sobre o maior evento esportivo do planeta, as Olimpíadas de Tóquio 2020. Nós estamos em 2021 e por conta da pandemia, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que deveriam acontecer o ano passado estão acontecendo este ano devido à pandemia, embora os japoneses não estejam lá muito satisfeitos com a realização dos Jogos Olímpicos, porque evidentemente a pandemia ainda não acabou, certo? Mas de qualquer forma, os jogos estão lá ocorrendo e a bandeira olímpica já está presente nos estádios. A bandeira olímpica é esse símbolo aqui muito conhecido, tá? Esse símbolo aqui tem um significado muito interessante que nós vamos descobrir agora. Cada arco representa um continente diferente em nosso mundo, tá? Então, a saber, as cores também são representativas. Blue, o arco blue representa o continente da Europa, tá certo? Blue, que é azul, é Europa. Black, que é preto, o arco black representa o continente africano. O arco red, que é o vermelho, representa o continente americano, a América. O continente, ou melhor, o arco amarelo, yellow, representa o continente asiático, Ásia. E o arco verde, que é o green, representa a Oceania, tá certo? Então vocês podem perceber que os arcos estão entrelaçados, ou seja, eles não estão separados. É justamente essa a ideia de união entre os povos, união entre os continentes e seus países. Essa é uma premissa, né, uma idealização do homem que resgatou os Jogos Olímpicos modernos, tá? Que criou os Jogos Olímpicos modernos e fundador do Comitê Olímpico Internacional, o francês Pierre de Coubertin. Vocês estão vendo aqui, né, esse rapaz com o bigodão enorme, né? Isso aqui era moda lá no século XIX. Os Jogos Olímpicos foram criados pelos gregos lá há muitos anos, há muitos séculos, até mesmo antes de Cristo. E o Pierre de Coubertin resgatou o ideal dos Jogos Olímpicos, né? Modernizou, trouxe adaptações e ele é o autor de uma frase que resume, né, o ideal olímpico, digamos assim. The important thing in life is not to triumph, but to compete. Que nós poderíamos traduzir como a coisa mais importante na vida não é triunfar, não é vencer, mas competir. Então é uma lógica que permeia muitos atletas, né? Afinal de contas, nem todos que chegam lá são agraciados com medalhas, mas todos são vencedores porque tiveram que vencer as seletivas em seus países, né? Então, quem está nas Olimpíadas é realmente a elite do esporte, né? São os melhores atletas de cada país, de cada continente. Mas, evidentemente, que para os três primeiros colocados, nós temos as Olympic Medals, as medalhas olímpicas, tá? Então, vocês sabem muito bem que para o primeiro colocado, nós temos ouro que é gold. Gold medal, medalha de ouro. Para o segundo colocado, silver, que é prata. Silver medal, que é a medalha de prata. E para o terceiro colocado, bronze. Bronze medal, que é a medalha de bronze, tá bom? Então eu quero chamar a atenção de vocês aqui para os chamados números ordinais, que são esses aqui que apareceram na sua tela, tá? Números ordinais são aqueles que representam ordem, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, assim por diante. Nós vamos aqui com os três primeiros. Então, é muito comum quando vocês acompanham os Jogos Olímpicos na TV, vocês encontrarem essas numerações aqui, tá? First, que é o primeiro, second, que é o segundo, third, que é o terceiro. First, second, third. A representação numérica é um pouco diferente do que nós estamos acostumados, tá? Primeiro, o que nós temos aqui é o número 1 com duas letrinhas no final aqui, ou no final, ou exatamente acima do número, tá? ST. Por que esse ST aqui? Porque refere-se às duas últimas letrinhas da palavra first, que é primeiro, tá? Então segue a mesma lógica. Por que tem NB aqui? Porque as últimas letrinhas second, né, vão aqui compor o número, tá certo? Mesma coisa com third. Third, RD ao final, RD logo aqui também, tá certo? Então, para vocês encontrarem isso na TV, algum outro espaço, first, second, third. Primeiro, segundo, terceiro. Tá bem? Vamos falar então agora sobre os Olympic Sports, ou seja, os esportes olímpicos. Nós temos uma variedade de jogos olímpicos, né, de esportes, melhor dizendo, esportes olímpicos.
Este ano na Olimpíada de Tóquio, né, nós tivemos o acréscimo do skate, do surf, que se tornaram esportes olímpicos. Nós temos muitos esportes olímpicos, né, alguns que são muito praticados por aqui no Brasil, né, que são de conhecimento de todos, como por exemplo o futebol, tá? O nosso futebol. Aqui nós temos duas palavras para o mesmo esporte, futebol e soccer, tá? É a mesma coisa, futebol, tá? Como nós conhecemos. Soccer é uma palavra que é mais utilizada nos Estados Unidos, tá bom? Que é justamente para diferenciar o futebol deles, o futebol americano. O futebol americano que é jogado com bola oval, com as mãos, né? Com os atletas com capacete, com aquela proteção toda, tá bom? Mas, em geral, futebol é o nosso querido futebol como nós conhecemos. E outro esporte aqui muito praticado no Brasil, né? O beach volleyball. Volleyball que é o vôlei, beach que é praia. Então é o vôlei de praia. Basquetebol que é o basquete. Boxing que é o boxe. Swimming que é a natação. Enfim, são vários esportes, né, que nós praticamos aqui, que são muito populares no Brasil. Os outros aqui não vou falar muito sobre eles, tá? Não vou falar sobre todos, até porque nós temos aqui alguns esportes que não são muito populares, né, no nosso país, como o badminton, o golfe e alguns outros, tá bem? Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui para os nossos chamados Olympic Athletes, os atletas olímpicos, tá? Que são aqueles realmente que estão ali no topo, né? Das condições, das suas condições físicas, né? São os atletas que estão nas Olimpíadas e que são excelência nos seus esportes, né? Nas suas modalidades esportivas. Vamos ver aqui então a primeira atleta olímpica, né? Que todo mundo conhece. Está aqui a foto dela. This is Marta. This is Marta. Então você lembra que this significa este ou esta, tá certo? E o is, como você está vendo aqui, é o verbo to be, que significa é ou está. Nesse caso aqui, this is Marta, ou seja, esta é Marta. Esta é Marta. She is from Brazil. She is from Brazil. Você lembra que she significa ela, tá certo? Então, ela é do Brasil. She is Brazilian. Ela é brasileira. She is a football player. She is a football player. Ela é uma jogadora de futebol, tá? Player significa jogador ou jogadora. Quem joga videogame tem lá, logo no início da tela, né, para escolher o one ou two players, tá? São jogadores ou um jogador apenas, ok? Então, she is a football player. Então, vocês estão vendo aqui o esporte, tá certo? Futebol e player, que é jogador ou jogadora, ok? Vamos lá, então. Vamos avançar aqui para outro atleta, tá? Esse aqui é um corredor. This is Eliud Kipchoge. This is Eliud Kipchoge. He is from Kenya. He is from Kenya. He is Kenyan. He is a long distance runner. Vamos lá então. Você lembra que she significa ela e he significa ele, tá certo? Então aqui he is from Kenya, ou seja, ele é do Quênia, esse país que fica na África, tá? Então este é Eliud Kipchoge, ele é do Quênia, he is Kenyan, quem nasce no Quênia é queniano. He is a long distance runner. Traduzindo aqui, né, trazendo para a nossa língua portuguesa mais adequada, vamos dizer assim, ele é um maratonista, tá? Se for traduzir aqui na língua inglesa, literalmente, ele é um corredor de longa distância. Corredor de longa distância é um maratonista, a pessoa que corre ali 42 quilômetros, né? É muita coisa, realmente é uma distância muito longa, tá certo? Long distance, ok? Então aqui os elementos que nós já estudamos em aulas anteriores, tá bom? Pronome, verbo e um pronome demonstrativo, this, que significa este ou esta, ok? Vamos avançar aqui para esta moça, tá? This is Simone Biles, essa atleta, this is Simone Biles, esta é Simone Biles. She is from the USA. Você lembra que esse país é Estados Unidos, é a sigla, tá? Para United States of America. Então, ela é dos Estados Unidos. She is from the USA. She is American. Ela é americana. She is a gymnast. She is a gymnast. Ou seja, ela é uma ginasta. Então, você lembra aqui do pronome she novamente, tá certo? Que significa ela. E o verbo to be, que aparece aqui o tempo todo, tá? Is
significa é ou está. Nesse caso aqui, como estou fazendo uma apresentação, ela é, this is, esta é, ok? Então vamos avançar aqui agora com outro atleta. Vocês lembram dessa bandeira aqui, né? A bandeira do Japão, Japan em inglês. This is Naomi Osaka. She is. Agora veja, repara aqui, eu preciso completar esse espaço, ou melhor, esses espaços aqui com o país e a nacionalidade dela, tá? Eu já sei que this is Naomi Osaka, que é a Naomi Osaka, ela é do Japão. Japão em inglês, como é que eu escrevo? Você lembra? She is from Japan. Exatamente assim, tá? Ela é do Japão. Quem nasce no Japão é japonês ou japonesa. Então, she is Japanese. Japanese, que é japonês ou japonesa, tá? Então, aqui fica completinho. Ela é do Japão. She is Japanese. Ela é japonesa. She is a tennis player. She is a tennis player. De novo aqui a palavra player, tá? Que é jogador, jogadora. Então ela é jogadora de tênis. Tá aqui o esporte pra gente, tá certo? She is a tennis player. Vamos avançar aqui para outra atleta olímpica, tá certo? This is Zhu Ting. This is Zhu Ting. Então veja, she is from China, aqui está completo, tá certo? China, país que está na cara aqui, né? Não tem nenhuma diferença da escrita em português, né? Só muda a mesma pronúncia. Em vez de eu falar China, falo China. She is from China, she is Chinese, que é quem nasce na China é chinês ou chinesa. She is a volleyball player. Novamente a palavra player aqui, que significa jogador, jogadora, e o esporte que é voleibol. Ou seja, ela é uma jogadora de vôlei, tá certo? A Zhu Ting. E aqui eu tenho a Raíssa Leal. This is Raíssa Leal. Né? Então vocês estão vendo aqui de que país ela é, né? O país é o Brasil. Então, she is from Brasil. Exatamente assim, tá certo? Não se esqueçam da forma como nós escrevemos em inglês, tá certo? Com Z. Então, quem nasce no Brasil é Brazilian, ou seja, she is Brazilian. Ela é brasileira. She is a skateboarder. She is a skateboarder, ou seja, ela é uma skatista. O skate que entrou, né, agora como esporte olímpico, e a Raíssa Leal conquistou a medalha de prata lá em Tóquio. Vamos aqui então agora prosseguir com outro atleta. This is Kevin Durant. This is Kevin Durant. Kevin Durant é um atleta norte-americano, tá certo? Então, he is from the United States, ok? Estados Unidos. He is American. He is American. Ele é americano. He is a basketball player. Ele é um jogador de basquete. Ele é um jogador de basquete, basquetebol. Ok? Certinho? Então, nós chegamos ao fim da nossa maratona olímpica. Espero que tenha sido proveitoso os conhecimentos de hoje, a aula tenha sido boa. E é isso aí, pessoal. Vocês podem rever quantas vezes você quiser, tá bom? Grande abraço, take care, bye bye.